Seja bem-vindo ao Ecos de Conhecimentos Esquecidos. Imagine o seguinte cenário: 115 pessoas, homens, mulheres e crianças, chegam à América em 1587 para criar o primeiro lar inglês no Novo Mundo. 3 anos depois, todos desapareceram. Sem corpos, sem sinais de luta, sem explicação. A única pista deixada para trás foram 2 palavras entalhadas em uma árvore: crua. Hoje, vamos desenterrar um dos maiores mistérios da história. O que realmente aconteceu com a colônia perdida de Roanoke? No final do século XVI, a Inglaterra e a Espanha estavam em uma corrida acirrada pelo domínio do Novo Mundo. Cada lado queria sua fatia do bolo, buscando novas terras, recursos e poder. Foi nesse clima de competição que Sir Walter Raleigh, um dos favoritos da rainha Elizabeth I, organizou uma expedição ousada. O objetivo? Fundar a primeira colônia inglesa permanente na América. O local escolhido foi a ilha de Roanoke, na costa do que hoje é a Carolina do Norte. Um lugar que parecia promissor, mas que logo se tornaria o palco de um mistério que perdura há mais de 400 anos. O grupo de colonos era liderado por John White, um artista e explorador, que também trouxe sua filha, Eleanor, e seu genro, Ananias Dare. Pouco depois de chegarem, Eleanor deu à luz Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida nas Américas. A colônia parecia estar se estabelecendo, mas os suprimentos eram escassos, e a relação com as tribos nativas locais era tensa. Preocupado com o futuro do assentamento, John White tomou uma decisão difícil. Ele retornaria à Inglaterra para buscar mais recursos e reforços. Ele prometeu voltar o mais rápido possível, deixando sua família e todos os outros colonos para trás. No entanto, o destino tinha outros planos. Assim que White chegou à Inglaterra, a guerra com a Espanha eclodiu. A invencível armada espanhola ameaçava invadir a Inglaterra, e todos os navios disponíveis, incluindo o de White, foram requisitados para a defesa do reino. Ele ficou preso, incapaz de voltar para Roanoke por longos e angustiantes 3 anos. Em agosto de 1590, John White finalmente conseguiu retornar a Roanoke. A viagem foi perigosa, mas a ansiedade para reencontrar sua família e a colônia era ainda maior. Ao se aproximar da ilha, ele esperava ver a fumaça das chaminés e ouvir os sons de uma comunidade vibrante. Em vez disso, o que ele encontrou foi um silêncio perturbador e assustador. O assentamento estava completamente abandonado. O mais estranho era que as casas não haviam sido destruídas ou queimadas. Pelo contrário, pareciam ter sido cuidadosamente desmontadas. Não havia sinais de violência, de batalha, de um ataque surpresa. Não havia esqueletos ou túmulos. Era como se 115 pessoas tivessem simplesmente evaporado. Enquanto White e seus homens vasculhavam o local deserto, eles encontraram a única pista deixada para trás. Entalhada em um dos postes de madeira da paliçada que cercava a colônia, estava a palavra crua. Em uma árvore próxima, eles encontraram as letras CRO gravadas. White sabia o que aquilo significava. Croatoa era o nome de uma ilha vizinha, hoje conhecida como Ilha Hatteras, e também o nome da tribo indígena que vivia lá, liderada por um chefe chamado Manteio, que era um aliado dos ingleses. Antes de partir, White havia combinado um código com os colonos. Se eles precisassem se mudar, deveriam entalhar o nome do novo local. E, o mais importante, se estivessem em perigo ou sendo forçados a sair, deveriam deixar uma cruz de malta junto à inscrição. Não havia cruz nenhuma. Isso sugeria que a mudança, para onde quer que tivessem ido, foi voluntária. Uma forte tempestade se aproximava, impedindo que White navegasse até Croatoan para investigar. Ele foi forçado a voltar para a Inglaterra de coração partido, e nunca mais conseguiu financiar outra viagem para procurar por sua família. Ele morreu sem saber o que aconteceu com sua filha, sua neta e o resto da colônia perdida. E assim, o mistério de Roanoke nasceu. Ao longo dos séculos, diversas teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu. Uma das mais aceitas hoje é que os colonos, enfrentando a fome e a falta de suprimentos,
simplesmente se integraram a uma ou mais tribos nativas americanas. A inscrição Croton seria a indicação mais óbvia. Talvez eles tenham se mudado para a ilha vizinha e, com o tempo, foram assimilados pela tribo local. Essa teoria ganhou força com estudos genéticos recentes, que indicam a presença de marcadores de DNA europeu em descendentes de tribos indígenas da região, sugerindo que casamentos e a integração entre os povos realmente ocorreram. Outra teoria forte aponta para a fome extrema e a necessidade de sobrevivência. Análises de anéis de árvores daquela época revelaram que a região de Roanoke sofreu uma das piores secas em 800 anos, exatamente no período em que os colonos estavam lá. As colheitas teriam fracassado, a caça seria escassa e a vida insustentável. Desesperados, os colonos podem ter se dividido em grupos menores e se espalhado pelo continente em busca de comida e abrigo, tentando sobreviver como podiam. Uma terceira possibilidade, muito discutida na época, era um ataque espanhol. Afinal, eles eram inimigos mortais da Inglaterra e tinham interesse em eliminar qualquer posto avançado inglês no Novo Mundo. No entanto, registros espanhóis da época foram extensivamente pesquisados, e não há nenhuma evidência de que uma ofensiva tenha sido planejada ou executada contra Roanoke. Cada teoria tem seus méritos, mas nenhuma consegue, sozinha, explicar todos os detalhes do desaparecimento. A busca por respostas não parou, e a arqueologia moderna tem trazido novas luzes sobre o caso. Escavações recentes, lideradas por equipes como a First Colony Foundation, encontraram artefatos ingleses do final do século XVI, como cerâmica e fragmentos de ferramentas, misturados com artefatos indígenas. O mais fascinante é que essas descobertas não foram feitas na ilha de Roanoke, mas em locais conhecidos como Sítio X e Sítio Y, a cerca de 80 quilômetros para o interior do continente. Isso sugere fortemente que, como a teoria da sobrevivência propõe, os colonos não foram para um único lugar, mas podem ter se dividido e se espalhado para diferentes áreas, vivendo ao lado ou entre as comunidades nativas. Essas descobertas arqueológicas estão reescrevendo o que pensávamos saber, indicando que a história de Roanoke pode não ser sobre um único desaparecimento em massa, mas sim sobre uma dispersão gradual. Então, o que podemos concluir? Roanoke não foi uma maldição, como algumas lendas gostam de pintar. Provavelmente não foi um massacre violento. A verdade pode ser algo ainda mais complexo e, de certa forma, mais inquietante. A história da colônia perdida pode ser a história de pessoas comuns tentando desesperadamente sobreviver em um mundo novo e hostil, diante de uma seca severa e do abandono. Pessoas que tomaram a difícil decisão de deixar para trás tudo o que conheciam para se misturar a uma cultura completamente diferente, e que nesse processo acabaram sendo lentamente apagadas dos registros da história. É um relato sobre adaptação, resiliência e, por fim, esquecimento. Mas mesmo que a teoria da assimilação e dispersão seja mais provável, uma pergunta fundamental permanece sem resposta e continua a assombrar historiadores e arqueólogos. Onde estão os corpos? Se eles morreram de causas naturais ao longo do tempo, por que nenhum cemitério ou ossada com traços europeus daquela época foi encontrado? O mistério, em sua essência, continua. Se você gosta de histórias reais que parecem ficção e quer desvendar mais mistérios esquecidos, pelo tempo curta este vídeo. Se inscreva no Ecos de Conhecimentos Esquecidos. Ative o sininho para não perder nada e compartilhe com aquele amigo que adora uma boa teoria da conspiração. E no nosso próximo short, vamos mergulhar nas sombras da internet para falar sobre crimes reais cometidos na Dark Web. Casos documentados de monstros online que nunca foram presos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.